Irmãos, aqui a gente pode ver uma diferença gritante entre o caminho proposto pela religião e o caminho proposto por Jesus de Nazaré. Há uma diferença aqui gritante. Jesus, como mostra aqui o texto, estava no templo. O templo era o local de adoração do povo judeu. O templo era o local onde as pessoas ali também se reuniam para tomar conhecimento dos principais fatos a respeito, da nação. Era ali no templo que Jesus aproveitava várias oportunidades para estar falando a respeito do Evangelho, a respeito do caminho, do caminho cristão, a respeito do reino de Deus. Era ali no templo. E Jesus se encontrava ali depois de ter estado orando pela madrugada, e aí ele se encontra ali no templo cedo, ensinando, a multidão está ali, e de repente chega ali um grupo de escribas. Escribas são aqueles que estudavam a lei, estudavam, interpretavam a lei, eram considerados também intérpretes da lei. Chegou com um grupo de fariseus, uma das seitas mais rigorosas judaicas, muito também religiosa, extremamente religiosa. Tanto é que Paulo dizia que, quando Paulo, antes de se converter, Paulo era da lei mais severa, ele dizia da seita mais severa, que era dos fariseus. E chega esse grupo ali de escribas e fariseus arrastando uma mulher, e coloca aquela mulher ali onde Jesus estava, diante de todo mundo, coloca aquela mulher ali e faz acusações seríssimas a respeito daquela mulher. E eles dizem para Jesus o seguinte: esta mulher aí, ela foi apanhada em adultério. E aí eles citam a lei de Moisés, e a lei de Moisés diz que essas tais mulheres devem ser apedrejadas. E é interessante que a lei diz que pode tanto o homem como a mulher, dizia isso lá na lei, os dois, a lei dizia que os dois seriam apedrejados. Mas é interessante que ele diz que a lei diz, Moisés, que tais mulheres sejam apedrejadas. Ou seja, já há uma distorção ali, porque primeiro, se eles pegaram a mulher em adultério, onde é que estava o homem? Onde é que estava o camarada? E depois eles dizem, a lei de Moisés diz que tais mulheres sejam apedrejadas. E Jesus escuta aquilo ali e não dá a mínima para o que eles estão falando. Jesus estava ali escrevendo no chão, escrevendo lá, e eu já falei aqui que tem gente que procura saber, interpretar o que é que Jesus estava escrevendo ali no chão. Você vê livros em que as pessoas dizem lá, o que é que isso é preocupação muitas vezes de seminarista. A gente tem muito dessas preocupações. O que é que está fazendo ali? O que será, professor, que Jesus estava escrevendo ali? Eu me lembro que eu estudava no seminário presbiteriano, no meu segundo ano de seminário, e eu me lembro que uma vez foi para lá levar um estudo para a gente lá, uma palestra para a gente, seminarista, considerado uma das maiores autoridades em demonologia, ou seja, o camarada estudava biblicamente, a maneira como os demônios agiam, de acordo com aquilo que estava na Bíblia. E ele foi lá falar assim, E aí eu me lembro que teve um amigo meu, e ele chegou e perguntou assim: professor, uma pergunta, por que Deus, Deus onisciente, sabendo que tudo isso ia acontecer, que o diabo ia trazer essa desgraça toda para o mundo, por que Deus resolveu criá-lo? E esse professor, que depois eu tive a oportunidade de levá-lo numa conferência, numa igreja que eu pastoreei, ele estava escorado no birô, na mesa, botou a mão no queixo, e ele, daquele que quando ele falava, era quase 5 minutos entre uma palavra e outra. Aí ele fez assim:
Deus não diz, que realmente Deus não diz na Bíblia, você não encontra isso, não tem essa resposta na Bíblia. Ele disse: Deus não disse, nem eu sei. Simples assim. Então, antes que alguém pergunte a mim o que é que Jesus escreveu ali, a Bíblia não diz, nem eu sei. Nem eu sei. A única coisa que Jesus escreveu, o vento levou. Porque apagou, né? E Jesus insistiram: mestre, e começaram a insistir, mas eles tinham ali um objetivo, uma maquinação, diz aí o texto, que eles queriam tentar Jesus, né? A intenção deles era essa aí, certo? De tentar aí a Jesus, né? Olha aí, diz o verso 6, isto diziam eles tentando, para depois acusar Jesus. E aí Jesus diz assim: olha, gente, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí diz o texto que dos mais velhos aos mais novos, acusados pela sua própria consciência, e aí Jesus lançou uma pedrada na consciência deles, e aí cada um saiu largando a pedra ali de fininho, por ali, tangenciando, e foi embora, os mais velhos, né? Depois foram os mais novos, porque muitos deles que estavam ali, possivelmente incorreria no próprio pecado que aquela mulher tinha incorrido, o adultério. E eles não poderiam lutar contra a sua própria consciência. E foi saindo e ficou somente Jesus e a mulher. E aí Jesus disse: mulher, onde estão teus acusadores? Ah, ninguém me condenou, nem eu te condeno, vai em paz e peques mais. Aí você vê aqui claramente a distinção. Aí você vê aqui a religião que humilha, a religião que mata de vergonha as pessoas. Antes de querer matar aquela mulher apedrejada, matou aquela mulher de vergonha. Imagina você ser exposta publicamente uma coisa que você estava fazendo errada, pecaminosa, que você estava fazendo às escondidas, e de repente um grupo chega ali, pega você e expõe você ali no templo para todo mundo saber. Essa mulher nós apanhamos agora no próprio ato de adultério, ou seja, todas as pessoas que estavam ali tomaram conhecimento, e o pior, de boca em boca essa história iria se ampliando, se ampliando, se ampliando. Ó, tu sabe, fulana, mulher de Cicrano, estava traindo o marido com fulano, marido de Cicrana. Imagina essa conversa na boca a boca. Imagina o que é que essa mulher, eu fico imaginando os sentimentos dessa mulher ali. Primeiro, essa vergonha, uma vergonha de ter sido exposta diante das pessoas. Mas a religião faz isso, queridos. A religião faz isso. Ou você não sabe de igrejas que quando a pessoa peca é obrigada a ir lá na frente, confessar o seu pecado publicamente para todo mundo saber. Vocês sabiam que existe? Sim, existe, viu? Existe. Uma vez eu conversando com uma pessoa de uma dessas igrejas, certo? Ela estava muito aflita e ela veio conversar comigo, e ela tinha incorrido exatamente num problema como esse aqui, dessa mulher, adultério. E ela estava com a consciência cheia de culpa, e ela veio me procurar, porque disseram assim: ó, vai lá falar com o meu pastor. E aí, e é assim, né? Os irmãos fazem assim, ó, todos os irmãos dizem: vai lá falar com o meu pastor, como se o pastor Belamino, né? Era assim, ó, vai lá falar com o meu pastor. Vai lá. Aí a pessoa veio, e aí ela sentou, conversou, disse assim: olha, você já procurou o líder da sua igreja, sentou com ele, abriu seu coração e contou isso que você tem sentido, tal, assim. Ela disse:
Não vou fazer um negócio desse não, pastor. Se eu fizer um negócio desse, ele vai me colocar lá na frente e vai expor para todo mundo qual foi o meu pecado, e aí a coisa se espalha e é terrível. Aí ela contou a história de uma irmã da igreja dela, que foi exposta dessa maneira publicamente, e a irmã surtou psicologicamente. Surtou psicologicamente. E ela ali abriu o coração, conversou, porque, olha, antes de mais nada, eu não gosto de aconselhar ovelha dos outros, mesmo que já tenha sido daqui da igreja. Foi daqui da igreja, passou, é de outra igreja agora. Se vier me procurar para obter aconselhamento, eu digo, procure o seu pastor. Ah, mas o senhor foi. Eu fui. Agora o seu pastor é outro. Por questão ética, eu não vou estar lhe aconselhando. Se você quer, chegue lá para seu pastor e diga, olha pastor, eu estou querendo me aconselhar com o pastor Belarmino. O senhor permite? Por quê? Porque eu posso dar um conselho, eu posso dar uma orientação espiritual que vai de encontro ao que aquela igreja pensa, ao que o pastor daquela igreja pensa. Certo? E aí eu ouvi, e aí eu disse a ela, olha, minha querida, Deus já te perdoou. Você já está perdoada. Sabe, está perdoada. Você já confessou ao Senhor? Já. Você já está perdoada. Segue com a sua vida. E ela saiu dali aliviada. Queridos, olha, o que a religião faz é vergonha. Faz as pessoas, às vezes, passarem vergonha. Segunda coisa, aquela mulher ali, você imagina como aquela mulher devia estar com medo. Imagina. Ela estava prestes a ser apedrejada. Imagina o medo que ela estava ali. Imagina o medo. Um medo terrível que ela estava ali. Mas a religião põe medo. Cuidado, se você fizer isso, Deus vai pesar a mão. Ou você nunca viu isso? Ou você nunca ouviu isso? Cuidado, não faça isso, porque senão Deus vai pesar a mão, Deus vai botar você no leito. O que tem de profetada em muitas igrejas aí, de que Deus vai botar no leito, que Deus vai botar na cova. Eu não sei que Deus é esse, meu irmão. Porque quando eu olho para Jesus Cristo, o Deus que Ele me revela é totalmente diferente. E no final vocês vão entender melhor ainda. Então eles estavam com medo, ela estava com medo. Terceiro sentimento que pode estar no coração daquela mulher, sabe o que era? Culpa. Ela devia estar afundada em culpa. Tinha pecado. E agora ela estava ali sentindo culpada diante de todo mundo que acusava ela. E a religião, ela também faz isso. Ela coloca culpa nas pessoas. Ela não alivia a culpa. Muitas vezes ela acrescenta culpa sobre as pessoas. Agora vamos ver o Jesus, que é o caminho do Evangelho. Vamos ver Jesus que o Evangelho difere de religião. Vamos ver quais são as atitudes de Jesus aqui, que faz com que a gente possa assim perceber como o Evangelho é diferente. Como o Evangelho é diferente? Primeiro porque Jesus aí de cara expõe a hipocrisia deles. A hipocrisia deles. Sabe onde é que está? Isso está nas entrelinhas, quando você lê. Ou seja, quando Jesus diz, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, saiu de um em um. Então eram hipócritas. Era alguém metido a santos, mas que encobriam seus próprios pecados. A hipocrisia dele foi revelada na medida em que eles saíam. Eles nem se aperceberam que se eles saíssem ali,
a hipocrisia ficaria estampada diante de todos ali. Olha ali, ó. Todos ali, ó, pecadores, agora querendo atirar pedra numa pecadora. Todos ali acusando e condenando, quando eles mesmos vivem uma vida cuja consciência deles acusou. E aí foram saindo por ali, dos mais velhos aos mais novos, foram saindo. E o Evangelho, ele revela a hipocrisia das pessoas, revela a nossa hipocrisia, quando ele nos confronta, quando ele confronta a nossa própria consciência, e faz a gente olhar para dentro da gente e enxergar quem nós somos, que antes da gente acusar alguém, olhe para dentro da gente. Antes da gente condenar alguém, olhe para a gente. Segundo, que Jesus acolhe aquela mulher. Jesus acolhe aquela mulher, acolhe ela. E leva para ela o perdão. Mulher, nem eu te condeno. Era o único que poderia condenar aquela mulher. Era Jesus. E ele disse, nem eu te condeno. Ou seja, eu estendo para você, mulher, o meu perdão. Enquanto a religião condena, o Evangelho perdoa. Agora, o pior, querido, é que as pessoas usam o Evangelho, o pior é que a religião muitas vezes instrumentaliza o Evangelho, distorce o Evangelho para dar base às suas próprias distorções doutrinárias. Porque não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho não ensina a condenar. O Evangelho não ensina a acusar. Não. O Evangelho ensina a acolher e perdoar. É isso que o Evangelho ensina. Se fosse hoje esse fato, em muitas igrejas, seria expor aquela mulher publicamente, ou então pegar aquele caso, levar para a liderança da igreja e expor para a liderança da igreja o que é que a pessoa fez e depois discipliná-la. É isso que as igrejas fazem. Mas aí, queridos, a gente olha para Jesus, ele não fez assim. Ele não fez assim. E você vê cada coisa que acontece no meio das igrejas absurdas. Uma vez tanto eu vi na pregação desse pastor, como também eu li num dos seus livros, ele contando uma vez que uma jovem de uma determinada igreja foi estuprada. Foi estuprada lá por um grupo de rapazes, uns 2 ou 3 lá, um grupo assim, estupraram ela. Ela foi e falou para o pai era um presbítero de uma igreja. Né? E ela, como membro daquela igreja, aí o pai chegou, falou para o pastor disse, a gente vai ter que reunir a liderança da igreja, só os homens, presbíteros. Porque naquela igreja a mulher não pode ser presbítera, então teria que ser, só eram os homens. Trouxe aquela jovem para o meio, presta atenção, isso é um fato verídico, ocorrido aqui no Brasil. Trouxe aquela jovem, de aproximadamente 17, 18 anos por ali, para o meio daqueles homens da liderança ali, tudo responsável pela doutrina, responsável pelo zelo, né, doutrinário, pela pureza da igreja.
E aí, e o pai da menina lá também, que era um presbítero. E aí, aqueles presbíteros começam a perguntar à jovem o seguinte: como é que foi? Olha, como é que foi? Imagina você, mulher, numa situação dessa. Como é que foi? Como é que esses rapazes conseguiram fazer isso com você? Eles chegaram a tirar sua roupa? Como é que eles fizeram? E foi querendo que a menina desse detalhe do estupro. Onde é que eles colocaram? Gente, eu estou falando isso aqui de presbíteros, de igrejas evangélicas, de uma igreja evangélica. É claro que não são todos assim não, viu? Tem homens de Deus, mas esses não eram. Eles fizeram aquelas jovens, eles estupraram novamente aquela menina. Na linguagem figurada. Se ela sofreu um estupro, ela agora estava sofrendo um outro estupro ao reviver o estupro perguntado por aqueles homens que deveriam estar acolhendo aquela menina ali. E aí um dos presbíteros que estavam ali foi ficando angustiado com aquilo, foi passando mal e disse: dá licença, saiu dali, foi para o banheiro e vomitou, porque ele não aguentou da nojeira que estava se passando ali naquele momento. E ele disse: nunca mais eu quero frequentar nenhuma igreja evangélica. Você já imaginou isso? Mas acontece, gente, aconteceu. E nesse imenso país, não duvide que isso não tenha acontecido. Não tem. Por quê? Porque ali está o quê? A religião. Não tinha evangelho ali no meio daqueles presbíteros, querido. Com aquele pastor e aqueles presbíteros. Não tinha evangelho ali. Ali tinha religião. Religião faz assim. Se fosse evangelho, ia acolher aquela jovem: minha filha, olha, estamos aqui para te dar apoio. Não precisava nem reunir a menina ali. Era o pastor fazer uma visita lá na casa dela, ou quando ela fosse trazida ali, o pai levasse: olha, pastor, aconteceu isso, minha filha, olha, estamos aqui como igreja para te dar total apoio, certo? E cuidar daquela menina. O que é que você precisar, a gente está aqui para te ajudar nisso, naquilo. Era para acolher. E aí fizeram com que aquela menina saísse dali. Ao invés de sair dali com uma palavra de conforto no coração, ela saiu dali ainda mais se sentindo um lixo, ainda mais se sentindo condenada. Mas tem mais, eu vou mostrar outro caso que a religião faz, que eu já coloquei aqui. Quando começou ali na década de 80, começou a aparecer os casos de AIDS, e isso aí eu vi, assisti, ainda me lembro, no programa de Hebe Camargo. Eu assisti, não foi ninguém que me disse, eu vi. E ali ela levou uma pessoa que foi entrevistada, claro que a pessoa não mostrava seu rosto para ter o cuidado, de preservar a imagem da pessoa, porque a AIDS na época estava avançando muito, e ainda não tinha medicação que pudesse controlar, como tem hoje, Hoje tem medicação que controla, e não tinha na época isso. Então, para preservar a imagem dele, ele só falava lá, e ela, a apresentadora, perguntou a ele assim: qual foi o momento mais doloroso para você? Perguntou esse jovem. Ele disse: o momento mais doloroso para mim foi quando o médico chegou diante de mim, que leu o exame e disse que eu era soro positivo, que eu era portador, do HIV. Eu saí dali naquela angústia no meu coração, e a primeira pessoa que eu pensei em falar foi o meu pastor. E aí eu falei com o meu pastor, disse a ele que eu estava com AIDS, e naquela angústia o pastor me recebeu, ouviu, eu fui embora para casa. Quando foi na reunião seguinte com toda a igreja, ele disse: olha, nosso irmão fulano está com AIDS, nós vamos agora eliminá-lo da igreja. Então, uma proposta, apoio, os favoráveis levantem a mão, que o irmão fulano seja eliminado da nossa igreja porque pegou o vírus da AIDS.
Gente, você pensa que não tem igrejas que fazem assim? Infelizmente tem. Mas que são igrejas que não tem evangelho lá no meio, tem religião. É isso que eu quero que nós aqui, da nossa comunidade, aprendamos. Religião é assim, religião condena. Religião cristã condena, religião cristã bota culpa, evangelho não. Mas você vai ver muitas igrejas nesse país, cuja comunidade é uma comunidade que segue o evangelho de Jesus Cristo, que abraça, que acolhe. Você quer mais? Eu vou te dar mais uma do que a religião faz. Na década de 90, nós tivemos assim um boom de crescimento, né? Um crescimento assim extraordinário. E um dia chegou um irmão muito chateado e disse assim para mim: olha, pastor, eu estou muito chateado porque eu vi de um irmão dessas igrejas que se acham mais santas do que as outras, que eu não preciso dizer o nome, né? Chegou um irmão de tal igreja, e aí eu conversando com ele, que a nossa igreja, né, muita gente tem se convertido, né, tal, e ele disse assim: mas a tua igreja pega o lixo da cidade. Pega o lixo da cidade. Sabe o que esse irmão estava dizendo? Que as pessoas que se convertiam eram o lixo da cidade. E aí, na época, eu tinha uma página, na época, num site aqui de Camaragibe, né? E eu escrevi um artigo sobre isso, dizendo que, ironicamente, aquele irmão ali, querendo nos atingir, ele, ironicamente, ele disse que a gente seguiu o exemplo de Jesus. Porque Jesus ia para os marginalizados, Jesus ia para publicanos e pecadores, Jesus ia para gente que ninguém queria. A religião não queria prostituta, a religião não queria publicano, a religião não queria pecadores, e Jesus disse: esses eu quero, porque eu vim para eles. Vocês que se acham santarrões, vocês que têm justiça própria, vocês que se acham melhor do que todo mundo, vocês que se acham a última, né, se fosse hoje, a última Coca-Cola do universo. Não, eu não vim para vocês não, eu vim para esses. Eu não vim para vocês que se acham cheios de saúde espiritual, eu vim para esses que estão adoentados. É para eles que eu vim. Então, queridos, olha, a religião faz isso. Ela põe culpa, ela acusa, ela violenta, ela é cruel. Uma vez o reitor do seminário onde eu estudei, um dos seminários onde eu estudei, ele disse assim para mim: Belarmino, olha, o pior ódio é o ódio religioso. É o ódio religioso. É o pior ódio. E você vê quanta tem religião aí que mata. O cristianismo mesmo matou muita gente. A religião cristã matou muita gente, querido. Matou muita gente. Na Idade Média. Torturava as pessoas. Se você quer fazer uma pesquisazinha, bota lá no Google assim, ó: instrumentos de tortura da Inquisição. A Inquisição foi um movimento da igreja cristã, da igreja católica, para pegar aquelas pessoas que eles diziam que eram hereges, ou seja, que ia contra a doutrina da igreja, e torturava e depois mandava matar. Pega lá e você vai ver. Pega lá o que eles fizeram com um homem chamado Giordano Bruno, um teólogo da igreja católica que ousou pensar diferente da doutrina da igreja. O que eles fizeram? Antes de queimar o camarada vivo, eles botaram um gancho aqui na língua dele, que furou e prendeu a língua aqui atrás. Basta você dar uma pesquisadinha no Google. As cruzadas, que matava muita gente, matou muitos muçulmanos. Por isso que tem muitos muçulmanos que têm ódio do cristianismo, por causa disso. Que a cruzada matou muitos deles. Queridos, a religião faz isso.
Mas o Evangelho não. E aí vem aquela parte que eu disse que Jesus, como Jesus fez, né? No final Jesus disse assim: mulher, nem eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Ou seja, o Evangelho dá uma nova oportunidade para o indivíduo acertar. Jesus não disse que aquela mulher, Jesus não passou a mão por cima dizendo que, não, minha filha, vá, continue assim com a sua vidinha, não. Jesus disse, vai em paz e não peques mais. Ou seja, Jesus está dizendo, você realmente cometeu um pecado, mas agora receba o perdão, receba a paz e vá embora. Você tem uma nova oportunidade, você tem uma nova chance de reconsiderar sua vida, você tem uma nova chance de acertar, então segue em frente. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho perdoa e dá a chance da pessoa acertar. Dá a chance da pessoa acertar. Amados, que nós possamos assim seguir o exemplo de Jesus de Nazaré, que é o caminho do Evangelho. Que a gente cada dia vá desconstruindo em nós a religiosidade, deixando que seja